Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia, tudo bem? E aí, Paulo, como é que você está hoje? Joia. Hoje vai ser um papo bacana, né, descolado. Então fala dos parceiros que a gente já mete bala, pode ser? Ok, bora lá então. Você já pensou em se tornar um psicanalista? Você sabia que existe um curso de formação em psicanálise a longa distância? Na Escola de Psicanálise Intelecto, você encontra o ensino da psicanálise clínica EAD, que te forma como terapeuta da psicanálise, onde você pode ajudar pessoas e ser remunerado por isso, em uma das atividades que mais necessitam de profissionais qualificados. Você estuda online no seu tempo, tira dúvidas com os professores por via WhatsApp, passa por sessão de supervisão por vídeo e recebe, no final do curso, seu certificado e carteirinha de psicanalista. Escola de Psicanálise Intelecto, uma escola parceira do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Chame agora um consultor no WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. E o telefone é 19 99706 3123. Mogi Guaçu do Futuro e Escola de Psicanálise Intelecto é uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Valeu, Bia. E o meu recado para todo mundo que está assistindo esse podcast nesse momento, deixe seus comentários o que você acha que a gente está falando aqui. E sempre trazemos pessoas legais como a de hoje. Correto? Tá animado, né? Eu vou gostar. Então vamos lá, Bia. Quem que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje nós vamos falar com os integrantes da banda Mr. Ghost, o Alex Dias, baixista, e o Rafael, vocalista. Fala, Alex. Fala, Rafael. Oba. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui, meio nervoso. Ô, louco. Mas estamos aí para responder qualquer dúvida. Tranquilo, hein, Alex? Boa noite para todo mundo, né? Boa noite para a gente. Obrigado por receber a gente. É legal, bacana para a gente conversar a respeito de banda, né? De tempo de música, né? Que é uma conversa que é restrita sempre a músico, né? Sempre um monte de músico falando de música. É legal, sabe por quê? A gente já trouxe muitas pessoas aqui de variados temas, né? Política, empresários e tal. Mas quando a gente chega na música, é um assunto bacana de falar, hein, Bia? Eu gosto, caramba. Principalmente as músicas dos anos 80, 70. Vocês tocam também 90, né? Tem 90 também? 2000? Chega alguma coisa no 2000, mas assim, o foco maior é um pouco de 70, 80. 80. Assim, o meio é o 80 e pula de 90 para 70 um pouco ali e tal. Mas a ideia é essa. Show de bola. Os anos 80, eu não sei, a minha impressão é que foi uma explosão de criatividade, né? Nossa, a gente ouviu mais ou menos isso que a Bia falou, que acho que do DJ Alex Tubarão, né? Nossa, cara, arrepia no flashback, mais outras pessoas que vieram aqui. Então vamos lá. Banda Mr. Ghost. De onde veio? Quem consegue contar a história de onde veio? Principalmente quero saber de onde veio o nome, né? Que então, a minha filha pensou que vocês eram os covers do Ghost, e ela gosta muito. Mas já passou um pouco longe, só um pouco longe. Vê se eu tô certo. E a gente descobriu que vocês são mais antigos que a banda Ghost. Essa banda Ghost da Paulinha. É que eles deram certo, a gente não, né? Então, eles são mundialmente conhecidos, então... infelizmente eles têm todo o direito de usar Ghost e tal. Bom, a gente, quando a gente começou, a gente era do mesmo setor de trabalho, né? A gente trabalhava na mesma linha de produção, que era a linha de um eixo de comando chamado 9506. Então era o Alex numa máquina, eu na outra, e a gente foi juntando uma galera, junto com o meu cunhado, e vamos fazer um final de semana para relaxar e tal. Então era tudo uma brincadeira. E aí era 9506. Passado um ano, todo mundo dispersou, a banda ficou um pouco mais profissional, trouxemos gente de fora e não tinha mais motivo de ter esse nome, porque não remetia a quase nada mais, né? Eu acho que até o Alex já estava saindo da empresa na época toda. Estamos falando o quê? Uns 20... 2009. 2009, isso. Que bom, hein? 2009. E lá para 2010, 2011, a gente estava lá em casa ensaiando. E aí a gente falou assim, eu acho que não tem nada a ver mais esse nome e tal. E eu tinha uma camiseta escrito Coast to Coast, e por
assim, minha cabeça maluca, eu lembrei de um desenho do Space Ghost, que era o Space Ghost Coast to Coast, que passava na Cartoon Network de madrugada. Era tipo um talk show, assim, sabe, do Space Ghost. Aí eu falei, e, assim, Mr. Ghost. Aí todo mundo, opa, o nome é bom. Achou. Vamos ver se não tem na internet. Tá aqui lá, né? Todo mundo, né? Porque é muito bom pra ser verdade. Eu acho que a banda Ghost não fez essa pesquisa que você fez aí. É que a gente não é tão irrelevante, aí não aparece pra eles. Mas imagina a banda Ghost mesmo. O Mr. Ghost lá no Brasil não muda. Não Vamos vai dar, chamar Não vai dar, vamos chamar carrinho de cachorro-quente. Gasparzinho, né? Vira Phantom, né? Não é fácil. E aí surgiu assim, depois do ensaio lá em casa, né? A gente morava com meus pais ainda, não era nem casado ainda na época. E aí ficou Mr. Ghost. Não tinha nada na internet ainda nessa época. E aí começou, né? A gente nem tinha logotipo na época. Aí a gente fez o primeiro logotipo, que era o Fantasminha, que é esse Fantasminha. Mostra aí, Deixa eu ó. mostrar aqui, ó. A gente ganhou um chaveirinho da banda Mr. Ghost Que aqui, ó. belezinha, ó, eu adoro. Esse é Aqui, o... ó, só pra ajudar, ó. Olha aqui. Pô, legal. Eu adoro essas temáticas de fantasma, de... Entendeu? E o logotipo nosso, se você invertesse as cores, ele era a cara do Space Ghost. Sim. Era o fantasma com o rosto do Space Ghost. Então, aí, para não dar direito autoral, a gente trocou todo o logotipo e hoje em dia é outro logotipo completamente diferente. Mas o nome continuou. Uhum. E é mais ou menos isso aí, a história, né? Sim. Então podemos dizer que você, né, Rafael, Alex, vocês estão desde o começo da Sim, banda, né? sim. Até vamos falar dos integrantes, que alterou. Mas e aí, você falou assim, a gente tocava um pouquinho e tal, e depois virou Mr. Ghost, ficou mais sério. Onde que foi assim, a parte de tocar? Fica tranquilo aí, tá? Fica tranquilo, só... Qualquer coisa, nosso diretor vem aqui e ajuda a gente aqui, se não estiver captando. Deixa eu ajudar aqui também. Rapidinho, pode continuar aí, Paulo? Não, tranquilo. Né? Aquele negócio, né? Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Mas sabe por quê? Quando a gente fala de Ghost, né? Que nem eu acabei de ver esse chaveirinho aqui, me remete a um monte de coisa, né? Assim, Ghost, você acabou de falar a referência do desenho, do programinha lá. Mas aí eu te digo, quando começou, vocês começaram a tocar onde? Eu vou falar por que eu estou perguntando isso, né? Os lugares que vocês começaram. Porque já veio gente que falou, comecei a tocar no Profeta. Muita gente começou lá, na Tradição, né? Por que eu uso ele de referência? Porque acho que todas as bandas que vieram aqui, que são de Mogi Guaçu região, passaram por lá. Então como que foi o início de vocês? Onde tocou? Eventos, sei lá, ou esses lugares que eu tô falando, como é que foi? Eu acho que um dos primeiros que a gente fez foi o Pedalinho, né? Pedalinho? No Jardim Novo. Eu sei. Como Então, 9506 ainda. Teve um evento lá? Como é que foi? 9506. Teve, na verdade, como a gente fazia sem pretensão nenhuma, tal, de ganhar dinheiro com isso, até porque até hoje estamos assim, sem ganhar dinheiro nenhum, só gastando. Mas aí alguém falou, vai ter um evento para crianças, tal, ali no Pedalinho no Jardim Novo, e eu fui criado no Jardim Novo, né? Então, praticamente fui criado Estamos lá. falando de lá para 2009 mesmo, né? 2009, 2010, mais ou menos, quando a gente começou a banda, isso. E aí a gente foi lá, aí lógico, depois de Mr. Ghost já formada, aí um dos primeiros lugares foi a choperia, né? Não foi o festival do... Festival Autoral. O Festival Autoral do PBF, Do PBF, esse festival foi... Foi o primeirão nosso, né? Acho que foi o primeiro, porque eu lembro do Naliato ainda, né? Sim. A gente teve um festival autoral do PBF, então aí a gente participou lá no festival nessa época também. Acho que foi a primeira apresentação nossa em público, assim. Em público grande, que é louco, né? Você entrar naquele teatro gigante, cheio de gente olhando. Assusta. E é uma sensação que eu recomendo para quem puder. Tipo assim, eu sei que todo mundo tenta fugir, né? De palco, de falar em público. Mas se você disser, eu vou fazer isso, se você fizer, é uma coisa que é revigorante. Né? Faz o sangue correr de verdade, né? Sim. E a gente começou, aí depois, né, quando a gente tocava mais rock clássico nessa época. A gente ainda não tinha mais ou menos um norte, né, do que tocar. Ficava pegando os repertórios que gostavam cada e um tirava. trazia o que gostava, mas aí ficava aquele balaio de músicas, aquela bagunça. Então tinha desde
Charlie Brown até Deep Purple, Scorpion, sabe? Então tava meio bagunçado ainda, né? A gente não tinha experiência. Tinha a né? Ozzy, tinha aquela... Dio. Tinha Dio. Tinha Dio, Bonnie tinha- Nossa, Iver. Dio também. mas era pesado, né? Porque assim, tem isso, né? Cada Ace of pessoa que Spades entra... do Motorhead. Cada pessoa que entra, ela vai vinha trazendo aquela identidade, né? E aí você toca porque você gosta, você toca tudo, né? Aí eu tô tentando lembrar aquelas da Oh no, please don't let me be misunderstood. Don't Let Me Be Misunderstood, do Santos Esmeralda. Olha Caramba, como Santa Esmeralda, Aí- cara. isso cê- cabe no meio junto Ace of Spades. do Dio. Toca- Mas é bem diversificado, né? Uma banda de. Assim, era uma banda de músicas aleatórias. Exato. Isso, exatamente. Era Exatamente. uma jukebox ambulante, Não né? caía pro pagode por milagre, eu acho. Não apareceu ninguém tocando pagode. Se aparecesse, eu tocava também. Aí a gente foi Nunca percebendo. ninguém levantava a mão, toca Raul. Ah, não, você sempre teve. Sempre. Eu acho que todo mundo já Isso aí é escutou. padrão. E eu não acho ruim porque eu gosto de Raul pra Eu caramba. também gosto, Então, nossa. Eu até incentivo, mas assim, o lógico, né? O Profeta foi um dos primeiros lugares também. Mas assim, como eu estava falando, a gente estava fazendo muito clássico de rock. A gente fez muito essa linha dos motoclubes também. Excluídos, Opa. Rebeliões do Bando, o Sinistro lá em Araras, em Conchal. Verdade. Então a gente fez muito dessa trilha assim, fora dos barzinhos. O VIP Bar em Itapira também a gente fez em 2017, eu acho. Então a gente fez muito dessa bagunça fora, assim, né? E era uma época muito gostosa, porque... E a nossa casa, assim, que a gente tocou mais, assim, que a gente gostava de tocar, era no Rota 25. Rota 25. Né, do Ademir ali. Infelizmente ele faleceu, né, um tempo atrás aí. Inclusive, quando ele faleceu, a gente estava programando uma live na época, e aí a gente cancelou tudo, né, na época da pandemia. E a gente tocou bastante lá, a gente gostava. E foi lá que a gente foi modelando ali o nosso repertório para chegar no que a gente chegou hoje, assim, né? Então, mas assim, a base de toda a banda no Iguaçu é o tradição ali, né? Então é quase que um debutante ali, né, na tradição, né? Então, se você não tocou na tradição, você ainda não está no rolê do... Não tocou na tradição, você não tocou em Mogi Guaçu. Tocou em Mogi Guaçu ainda. Você não vai entrar nos grupinhos do WhatsApp aí pra falar com a galera. Exatamente. Aí vamos lá, olha que interessante para quem está ouvindo lá. Vamos lá, o Alex, Rafael começou a banda, acabamos de entender isso. E os integrantes, como é que foi aparecendo? Como é que foram aparecendo? Ó, depois do pessoal que trabalhava com a gente, né? E o meu cunhado saíram e tal, aí foi entrando, né? Cada época entrou um pessoal, né? Hoje nós estamos com o Gerald na bateria. Por muito tempo foi o Fefo, né? Começou com o Alex Rodrigues, que trabalhava com a gente. Aí ele saiu, entrou o Fefo, que era um aluno dele na época. E foi muito engraçado isso. Foi muito engraçado que, assim, ele foi correr atrás das coisas para dele, tipo assim, vou estudar, pá, quero sair, mas eu não vou deixar vocês na mão, eu tenho um aluno meu, que eu dou aula para ele, aí eu vou falar com ele se ele tem interesse. E aí ele teve interesse. E, tipo, você sabe que cada músico tem sua assinatura, assim, né? E aí, de repente, a gente já tá tocando, e aí, até a virada, o jeito de fazer a virada, de fechar assim, eu falei, caramba, mas o cara não tinha ido embora, sabe? Você virar para trás, o baterista é o mesmo, né? Você trocou de baterista, mas era o mesmo cara, porque tinha a mesma pegada, a mesma maneira de tocar, a identidade do outro, né? E aí ele ficou um bom tempo com a legal gente. isso. Foi. Aí também, né, por motivos aí profissionais e tal, ele saiu, aí entrou o Gerald, que agora o Gerald é o nosso terceiro mais velho na banda. Tá há um bom tempo também. Toca bateria, toca muita bateria. Ele fica assim, eu não sei o que. Aí chega na hora de tocar, entrega. Então eu fico sempre cutucando ele assim, não, Gerald, tira essa música. Não, essa aqui é muito difícil e tal. Não, chega na hora, arrebenta. Chega na hora, arrebenta. Chega na hora e faz. Entendeu? Então eu puxo a orelha dele. Um músico modesto. Mas chega na hora, dá um show, né, cara? E mais recentes agora são o Solano, né, que entrou e faz menos de um ano ainda, né? Faz Menos de um ano.
Ele é tecladista da banda, quando a gente mudou, né, de ares, assim, para os anos 80, a gente precisava de um tecladista, então... A gente parou de Nos 80 é pesar. muito teclado, né? Tem que ter, né? E a gente tem parou que de ter. pesar a mão no repertório, então meio que se você parou de pesar, você caiu nesse lance do... Porque o 70 é mais pesado, né? O dos anos 70. Sim. Aí os anos 80 tem a era do Sintetizador, sintetizador. Tira um né? pouco o pé e coloca o sintetizador, teclado. Para ficar um pouco mais rico, né? New Wave ali. O Rafael ele já tem um tempo que ele estava querendo, sabe, tirar esse pé do pesado, até porque tipo o pesado ele cabe bastante para motoclube, né? E é o tipo específico de público, né? E por mais que tenha um monte de gente que diga assim, eu não gosto de rock não, aí você toca 10 músicas, eu conheço todas que você tocou aí. Porque você tá num outro caminho, né? Você tá... E aí, por último, agora, recente, né? A gente tinha, até o final do ano passado, a gente tinha Fumaça na guitarra, ele, inclusive veio com a gente aqui. Aí, como ele é compositor também, tudo, ele tá dando super bem com sertanejo também. Ele falou, olha, quero dar uma parada, quero focar aqui na parte minha e tal. Eu falei, tranquilo e tal. Aí entrou o Gustavo Oliveira, toca muita guitarra também. Aí, lógico, né, a gente está agora na fase de ensaios tal, e de ajustes tal. Já estamos quase, assim, tá tudo pronto, né? Agora é só fazer aquele ajuste e começar a refazer a agenda nova, né? Porque troca um integrante, você tem que começar do zero praticamente, né? Reset, né? Dá um reset. Mas ele entrou aí faz 4, 5 meses aí, já está no pente já também. Trabalha com música já também, né? Já é professor de música também, aí para ele ficou bem fácil, tranquilo para tirar aquilo que ele já gostava. Então vamos fazer o seguinte, vamos relembrar então quem está hoje, vamos falar todos os integrantes. Então, Rafael vocal, Alex baixista e Gerald na bateria, Gustavo na na guitarra. guitarra solo e Solano no base, no teclado. Opa, então não esquecemos de ninguém. Não, Eu até tudo falei com a certo. Bia, vamos fazer eles lembrar de todos, porque queríamos a banda aqui, mas Sim, a bancada sim, não suporta. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para um monte de banda que veio aqui. Essa eu quero ouvir com gosto. E música autoral, algum momento vocês devem ter feito, não é possível. Conta para nós. A gente gosta, eu gosto muito de autoral, eu gosto de escrever. Então, inclusive, a gente lançou duas. A gente lançou uma em setembro do ano passado, que relançou, na verdade, que foi a primeira que a gente apresentou lá no PBF, lá em 2009, que é Asas Novas. A gente gravou de novo ela lá no Nivaldo, tudo. Um abraço pro Nivaldo, parceiro meu aí de produção. O cara manja muito. A gente gravou ela em setembro, lançou em setembro. E lançou agora foi em dezembro que a gente lançou? Eu acredito que Foi em dezembro, a gente lançou Entre Muros, que é a segunda música nossa, que inclusive a gente gravou o clipe lá no bunker de Mojimirim. foi legal. Foi bem legal, Foi porque bem legal. a gente fez toda a correria para gravar e tal, e fazer toda a edição no celular mesmo, a gente não tem equipamento profissional, né? Mas o celular sai muita coisa boa. Sim, Tá muito bom os equipamentos celular, né? Eu fiquei acho que quase um mês estudando técnica de gravação com celular, essas coisas para poder fazer, iluminação. E aí lá não tinha energia na época, tive que conseguir um equipamento, a bateria. Mas ficou bem legal. O clipe tá no YouTube. Tá os dois clipes, né? O das Asas Novas. Eu quero ainda gravar um clipe para ela feito profissionalmente. Mas a gente já lançou uma versão de estúdio dela lá, que a gente fez umas gravações durante a gravação dela. Que é uma música mais romântica, tal, mais melosa, assim, a gente fala. E a Entre Muros, que já é mais um pouco mais tapa na cara mesmo, né? Que fala sobre insegurança, né? E Você que escreveu as duas letras? A Entre Muros eu ia jogar fora. A gente tava um dia lá em casa, lá em 2000, e lá vai bolinha, né? Tava mostrando pra ele as letras, tal. Falei, isso aqui não presta, tal. Isso aqui... Não, pera aí, deixa eu ler. Não, isso aqui presta sim, deixa eu... Daí ele que fez os arranjos, tal. Não, ele falou, falta uma segunda parte aqui. Não, vou escrever então, tal. Aí a gente escreveu, eu escrevi a parte da segunda parte que faltava, tal. E hoje ela tá viva graças a ele, que na época não deixou jogar fora. Eu tenho uma relação com esse som aí, porque foi em 2010, acho. 2000 celular de flip, mais ou menos. E mesmo assim, a gente estava tentando falar alguma coisa de segurança, e você pega a música e você diz, não,
Eles estão escrevendo, essa música eu ouvi hoje, é porque aconteceu alguma coisa na semana passada, e aí eu vi, e é por isso. E, na verdade, é sempre o mesmo problema que está voltando e virando, e a gente se deparando com o mesmo problema de novo de segurança pública, de você se esconder, né? Você que se defende, você paga para ser defendido e você se defende do jeito que dá, coloca Então é uma música que parece estar sempre atual. Exatamente. Eu não lembro agora se foi em 2006 ou 2009. Acho que foi 2006 que teve aqueles ataques orquestrados dentro da cadeia, contra a polícia. Que estava todo mundo se fechando, aí tinha toque de recolher, tudo. Aí eu estava na minha cidade lá, fui buscar um lanche à noite, estava tudo fechado. E aí na entrada da rua da polícia tinha barricada. Falei, nossa, se a polícia tá assim, né? Verdade. Que garante que a gente tá seguro, né? E ao mesmo tempo, hoje em dia, se você começa a ler a letra dela, você começa a ver que cada dia mais tá acabando aquelas casas que tinha aquele muro baixinho, Sim. que você brincava a noite inteira na rua. É tudo casa alta, com cerca elétrica só falta pôr a guarita, assim, os condomínios com guarita, mas é a gente que está preso ou é eles, sabe? Então faz a gente pensar nisso, né? Então, e a letra fala disso, fala de prisão, até a gente se apegar a coisas espirituais e materiais para tentar proteção. Então, uma falhou, a gente vai para aquela, né? É a única que você consegue. E aí a gente está agora escrevendo mais 3 que tá na berlinda lá, que é Quanto Vale Sua Honra, que é também uma coisa... Pelo nome já parece que vai ser uma baita de uma letra. Essa vocês estão fazendo ainda, estão produzindo. Tá na fase ainda de namoro com a letra, com o arranjo, tudo. Tem a Céu Vermelho, que ele trouxe uma frase para mim, eu mudei completamente a história, mas é como se fosse um faroeste, uma história de faroeste num rock, mas eu estou tentando puxar um pouco mais pro estilo do Linkin Park ali e tal, para trazer uma coisa mais nova. Também está em fase de arranjo. E a outra que tem tempo também, que é No Seu Tempo, né? Tem. No Seu Tempo também é uma música que eu também gosto bastante também. Já cheguei a fazer um arranjo que não era muito bom na época. A gente tem a vontade de voltar a trabalhar com ela até. Mas assim, a letra falava muito sobre a maneira que a gente encara o tempo e a maneira que o tempo passa por cima de você, ou como você aceita isso. Ao invés de você viver as coisas de verdade no seu tempo, ao invés de ficar correndo atrás daquilo, sem prestar atenção no que está no agora, né? Você só mira um futuro muito longe e vive de ansiedade. É uma música sobre ansiedade. Então, Bia, você reparou que eles falando sobre as músicas que estão em construção? Que saudade que às vezes eu tenho de músicas com significados assim, né? A gente vê uma música... outro nível, né? Outro nível, né? Não, isso é bacana, né? Então a forma de você pensar, de ler, reescrever, planejar, requer tempo... Tem emoção, tem sentimento, tem humanidade. Não é aquela coisa artificial, inteligência artificial. Inteligência artificial faz música. Eu sei, mas não é a mesma coisa da pegada humana, né? E outra, a inteligência artificial imita quem? Os humanos, né? Ela faz uma cópia do que já foi construído, criado, né? Ela não faz o novo. E quando tem o humano ele cria, né? Ele mostra o sentimento que, por exemplo, uma máquina não tem. Eu sou um grande fã da inteligência artificial sendo usada de forma correta. Por exemplo, eu costumo dar aquela explicação assim, né? Você não faz batuque com uma guitarra. A guitarra é feita para ser tocada, não batucada. Então, muita gente usa a inteligência artificial de forma errada. E tem um vídeo legal do Leandro Voss no YouTube que ele fez até um teste com a inteligência artificial, que ele pegou a letra da Evidências e falou assim: escreva uma letra tal que o refrão esteja aí nessa loucura de dizer que não te quero, aí vou negando as aparências, disfarçando as evidências. A própria inteligência artificial já completou. Mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Já buscou. E é dela. Já. É dela agora. Porque no sistema dela, ela sabe que aquela frase ali é o que mais se encaixa, né? Porque
tem um algoritmo ali por trás trabalhando e calhou de cair aquilo porque ela só está repetindo frases que ela já foi aprendida no passado. Sim, que faz algum sentido, né? Então, tem gente hoje em dia, se você colocar algumas letras na internet aí, você vai identificar quando é inteligência artificial, porque é um tipo de palavreado que a gente não usa normalmente. Tipo assim, incandescente, envolvente, uma nostalgia pura, sabe? É umas coisas assim, é bem pomposo demais para o nosso linguajar, principalmente do brasileiro, né? Então, tem que saber usar. Sim. A gente gosta muito de ter uma mensagem que a gente está escrevendo sem querer ensinar nada para ninguém. Tipo assim, não tem quem somos nós para dizer, para ensinar qualquer coisa para as pessoas. A gente é o observador, né? Olha o que eu estou vendo aqui e é isso que eu estou passando na minha letra. Entende? Era isso. Essa é a vontade. E você, Alex, falando isso, olha que legal a comparação, onde eu vou viajar, né? Eu vi uma entrevista do Axel, dos anos 90, que ele falou algo assim, o que você quer com a sua música? Alguém perguntou com as suas músicas, e o Axel falou assim, eu não quero mudar o mundo com as músicas, mas pelo menos fazer com que as pessoas pensem a respeito. É o que você está falando, não quero mudar o mundo, mas eu só quero, essa é a minha mensagem, se for boa para você. Exatamente. Não é legal? Acabei de lembrar disso aí. Né? É engraçado porque a gente está num mundo hoje em dia que está faltando mensagem, né? A gente, igual você falou, né? Tem muita música. Eu não vou julgar porque cada um escreve, cada um faz o que gosta e, assim, quem sou eu para julgar, né? Se está dando certo, dando dinheiro, fico feliz. Mas, assim... eu sou muito fã do Clube da Esquina, por exemplo, né? Então, Flávio Venturini, Beto Guedes. Tava ouvindo Beto Guedes hoje em casa, no disco lá ainda. O Bolachão? Bolachão. Milton Nascimento. Então, aí você tem, né, toda a MPB ali e tal. E você vê que nem sempre eles trabalham com a métrica, sabe? Eu gosto de brincar com isso, sabe? De tirar aquela métrica básica, sabe? De a primeira estrofe ter que rimar com a de baixo, sabe? Então, faz o arranjo, vamos botar a letra em cima, sabe? Então, é bem interessante isso. Nesse caso, eu prefiro que ele escreva, porque minha cabeça funciona matematicamente demais para eu aceitar que vai dar certo. Entendi. Aí ele vai fazer, vai dar certo. Mas você deve ter arriscado alguma coisa no provavelmente, cantinho do caderno. Só que aí você olha, quando você vê, e aí você peca pelo excesso da matemática, de você cravar. Não, tem que bater a quantidade de sílaba daqui, tem que bater a quantidade de cima. E aí você vai ler isso aqui e parece uma poesia esquisita, não, sabe? Não casa. Não tem a espontaneidade de uma música que eu acredito que deva ser. Por isso aí, tipo, a gente conversa sobre as letras. Mas aí, beleza, não. Minha parte que eu vou entrar mais, eu vou gostar mais de montar de conversar com a turma para o arranjo. Porque é complicado, é um feeling que ele tem, né? Tipo assim, não, como que eu vou escrever isso aqui e não vai ficar quadrado? A Céu Vermelho mesmo, ele chegou com um refrão e tal, foi assim que eu pintei todo o céu de vermelho, né? E tinha mais uma frase embaixo lá que... Tava cravando também? Tava cravando, certo, assim, rimando, que eu não lembro agora. Mas eu falei, cara, isso aqui vai dar problema, sabe? Assim, pode dar problema porque tinha coisas ali que... Vocês têm que tomar cuidado com isso também, porque dependendo do que você escreve, o próprio algoritmo do YouTube te derruba. É uma palavra, mas... E aí eu tava voltando do trabalho naquela semana que tava aquele tempo bem seco, uns 2, 3 meses atrás, que tava aquele fogo, que tava pegando aquele fogo na região, que tava aquela fumaceira. Sei. Aí eu olhei pra fora, assim, do ônibus, assim, vi aquele sol vermelhão, assim, tudo coisa de fumaça e tal. Falei, se eu escrever um faroeste aqui e tal, sobre o céu de vermelho e tal, não sei o que e tal. Aí comecei a esboçar, mandei pra ele no ônibus, assim, escrevendo, mandei pra ele a letra. Falei, trabalha aí alguma coisa pra mim aí, trabalha no arranjo aí. Ele foi... E foi assim, cara, assim, do nada, começa vindo, assim, não sei da onde, começa a escrever que nem um louco, o hiperfoco vai. Que bom, né? Legal como é que nascem as músicas, né? Sim, legal, legal. Então a gente está falando aqui de duas já prontas, né? Que vocês falaram, essa e as outras duas que estão em trabalho.
Então, para ouvir, tá no YouTube, quem quiser ouvir. Tá no YouTube, tá no Spotify também, da Mr. Ghost. O YouTube é Banda Mr. Ghost. Banda MR Já Ghost. coloca na sua playlist Mr. Ghost vou lá, hoje. vou achar lá. No Spotify Mr. também, eu Ghost. acho que tudo é Banda MR Ghost. MR Ghost. MR Ghost, Tá. Mr. Ghost. E tá as duas lá. E pretendo gravar o clipe ainda, não desisti do clipe das novas. Mas assim, a gente tem pouco recurso. Até, por exemplo, trazer um ator para fazer algum take, alguma coisa, já é um custo. Já né? vai recursos. Entendeu? Então, achar locação, achar a filmagem, fazer tudo isso. Então, tudo gera dinheiro. É tudo muito bom quando é só criativo e só depende da boa vontade nossa, né? O problema é quando extrapola. No Bunker mesmo, a gente achou que ia fazer um dia só e teve que fazer em 2 dias. Aí eu fiquei quase um mês fazendo pós-produção, editando imagem, casando tudo, acertando iluminação e coloca efeito, que não parece, mas tem bastante efeito assim, tal, para disfarçar algumas coisas. E mesmo assim, eu ainda não... Eu tive que parar e publicar, porque senão eu ia estar até hoje mexendo. Perfeccionista demais. Então eu tenho que saber a hora de parar também, porque... e tem a Encruzilhada também, esqueci de falar. Sim. Encruzilhada também está no YouTube, ela não está no Spotify porque ela deu problema. Deu probleminha no Spotify. Mas ela está no YouTube também. É a primeira autoral nossa que estava no YouTube. Então estamos falando de 3 autorais. A Encruzilhada ela é uma letra e arranjo do Elias Vitor Coyote, aqui do Guaçu também, que era nosso baixista antes. Inclusive ele tá tocando baixo nessa música. O Alex era guitarrista na época. Sim. Era guitarrista base. A gente não tinha teclado ainda. Então aí ele escreveu essa letra junto com o Rafael Luiz, que é o guitarrista nosso da época. E aí a gente gravou essa música também, tudo bem simples, um videoclipe super simples, gravado assim no fundo branco, a gente não tinha fundo verde. E a gente colocou no YouTube também, tá lá também. Essa aí foi a primeira nossa. As 3 gravadas lá com o Nivaldo, lá no estúdio do Nivaldo. Então são 3, eu tinha esquecido da Encruzilhada, mas também tem lá. Legal, então fácil de achar lá no YouTube. Essa aí já não é letra minha, é letra do Elias. Tá. Aí eu vou fazer essa pergunta que a Bia também ia querer fazer para vocês, por exemplo, influência, né, cara? Já falamos com os caras de banda aqui, que falam assim, não sei qual das bandas que a gente trouxe, eu ouvia Mamonas, tá? E foi um pouquinho de influência na guitarra que eu toco hoje, Acho um que foi exemplo. Gasolinos, eu acho. Que foi, né? Acho. Fala aí então, eu queria ouvir dos dois, né? Qual as influências, aquele dos pôster dos caras que vocês colavam no quarto, ou que vocês ficavam ouvindo na fita cassete, né? Eu ouvia, né? Quais as influências? Começa aí, vai, Alex. Eu vou começar primeiro dizendo que, tipo assim, é estranho dizer, mas eu só vim conhecer rock and roll de verdade com 17, 18 anos de idade, é mais ou menos perto. Ou seja, tipo, eu pulei uma parte, né? Porque eu vivi anos 80, mas, tipo, o que mais chegou pra mim foi, tipo, era as melódicas, né? E não o rock mais pesado. E eu gostava muito de escutar Cranberries quando era mais novo, né? Eu gostava de escutar Santana quando eu era mais novo. Gostei um pouco das coisas pesadas. Hoje, tipo, acho que a única coisa pesada que eu ainda escuto é Rammstein. Mas... System é pesado. System é pesado também, mas eu já não escuto mais. System of the Down? É bom. Quando eu digo não escuto mais, é porque simplesmente eu comecei a escutar outras coisas que são bem diferentes. Comecei a ter uma curiosidade muito grande a respeito de... Pô, a gente conhece isso aqui, a gente conhece o nosso quintal, né? E às vezes tem coisas que vêm para o nosso quintal, como o System, como o Kiss, como qualquer outra banda. Mas aí eu comecei a fazer umas pesquisas por fora, tipo assim, se eu procurar um país, e aí eu começo a procurar rock, e aí eu começo a procurar uma playlist de rock daquele país. Eu comecei a achar umas coisas sensacionais, assim. A Bia tava atrás de um rock eu sou meio país, assim, né? os outros falam que eu sou louca, porque às vezes eu escuto música de outra nacionalidade, porque eu gosto de ver coisa nova, sabe? Rammstein foi o que eu levei pra você? O quê? Rammstein? Não, Rammstein tem uma história engraçada que eu tava Alguém falou pra mim Rammstein, que provavelmente eu ia gostar, e aí eu tava sem tempo, eu tava na faculdade ainda. Eu escrevi no caderno da faculdade, eu tenho que pesquisar quando chegar em casa. E perdi essa anotação e nunca me lembrei. Depois que eu terminei a faculdade,
Que aí, eu mexendo no caderno, olha, rapaz, tem essa banda aqui que me falaram aqui que é boa. Caramba, que interessante. Essa história é interessante. E aí eu fui ver e aí eu não acreditei, porque realmente é teatral, bom, é fantástico, é fenomenal. Né? E dentro dessas buscas, dessas caçadas aí, eu comecei a mergulhar muito em blues também, para poder procurar. Eu encontrei uma banda que não é de blues, agora eu falo de blues e muda, né? Eu encontrei uma banda que eu falo para todo mundo que chama... nossa, agora eu não vou lembrar o nome da banda. Mas de blues mesmo? Não, ela é irlandesa. Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui que você mandou pra mim essa semana. Não sei se eu mandei, se foi essa que eu mandei. Que vai ter um show deles lá em São Não, Paulo. essa daí é excelente também. Essa Dead South, que eu mandei pra ele. Como Isso é que aí é? Dead South? Dead South. Dead South. É bluegrass. É bluegrass. É aquele banjo, baixo acústico, um violão E um carrom. Um batera meio... Não é batera. É um- não é um batera, carrãozão. não. É um bandolim, um banjo e um baixo e um violão. E o baixo é o acústico. É sensacional. É incrível. E tipo, você procura você faz essa loucura dessas pesquisas mais amplas assim, né? Você começa a encontrar umas coisas que você, caramba... Sim. Porque Aham. esses caras, eles não deram a sorte de fazer a música deles chegar a vocês, sendo que você ia gostar dessa música, né? É. Tem muita coisa, assim, que ficou perdida, principalmente no começo da internet, que a turma lançou muito ali no palco MP3. Como é que chamava aquele site de músicos? Que era tipo uma rede MySpace? social. MySpace. MySpace. MySpace Music também. Muita coisa se perdeu ali, que o pessoal colocava ali. Então, apesar de hoje em dia ter muito mais acesso à internet, ficou muito mais nichado. Tem muita coisa que é patrocinada, né, na internet. Então, Sim. você acaba não vendo essas coisas mais, assim, fora da caixa. Você tem que- Porque nem tudo que faz sucesso quer dizer que é bom, né? É só o próprio- jabá. O próprio Spotify, o próprio YouTube te empurra É. aquele cantor básico, assim. E às vezes empurra coisa que você nem gosta e eles empurram. Sim, Sim. sim. Porque é view, né? Quanto mais... Se você clicou ali, você já deu o dinheiro que eles querem, né? Mas foi legal, o Alex acabou de falar da influência dele aí. Você Sim. chegou até no blues, cara. Não, Interessante. eu amo blues. Para dizer assim, você vê blues, no máximo brasileiro, blues etílicos e cracker blues, que eu escuto brasileiro. E aí, os americanos eu peço para Alexa tocar e ela ela entra, vai a fundo. Às vezes você escuta algumas coisas que é bem antiga e aí você dá a vontade de pesquisar a respeito daquilo porque era muito diferente, sabe? Tipo, mas eu tenho vontade, se eu for fazer alguma viagem algum dia, é fazer a rota do blues nos Estados Unidos. É requintado, É né? lógico, É muito pô. requintado, né? Gostei da Jazz, influência. blues, É o início, né? não, o início do rock and roll, né? A É. estrutura dos compassos. Se originou aí. Não só no rock and roll, como o R&B também. O pop hoje em dia tem muita coisa do blues, né? Legal. Aí, Rafael, vamos entrar nas suas influências, eu quero saber também. Vamos lá, Cara, o que você eu ouvia? ouço de tudo, de tudo. O Alex a minha playlist, o Alex fica doente com ela. Porque tem ABBA, tem Bee Gees, tem, sei lá, Simple Minds, Berlinda Carlisle. Aí tem tudo que é nacional, vai desde, sei lá, de Azimuth até, sei lá, passa por Roupa Nova, passa por... as bandas de rock nacional eu ouço tudo, Paralamas, Legião, Capital, sabe? Então eu sou meio que bagunçado na minha cabeça, assim, de música. Assim. Eu ouço música o dia inteiro. Essa semana eu tava ouvindo bastante... Como eu falei, tava ouvindo Beto Guedes essa semana. E Rita Lee. Rita Lee é muito Rita bom, Lee, eu né? adoro. Você Rita gosta Lee. bastante, né, Bia? Nossa. A Bia é fã pra caramba também. Então uma colega minha tava ouvindo lá, falou, eu tô ouvindo aqui Rita Lee. Tá? Falei, pô, legal, vou ouvir também aqui, tá interessante. Mas assim, aí no começo da semana eu tava ouvindo Korn, tipo assim, do nada. Meu filho adora Korn. Do nada eu peguei Pearl Jam, tipo assim, então depende do dia. Eu falei, nossa, eu tô com vontade de ouvir, sei lá, Even Flow hoje, sei lá, vou pegar, sabe? Aí coloca lá Even Flow no Music, aí começa a vir um monte de coisa, né, de grunge ali. Então, assim, tendo letra boa, assim, eu não faço distinção nenhuma, sabe, assim.
Eu só não ouço sertanejo, porque não é um estilo que eu gosto mesmo tal. Apesar de ter músicas muito boas, né, letras muito boas. E o funk, por motivos óbvios. Né? Estamos falando de música aqui, mas... Não, eu gosto de dizer que eu respeito o sertanejo. Dificilmente vai me ver colocando em casa para ouvir, mas só colocando um Tim Maia. Sim. Mas eu respeito o sertanejo que tem a qualidade, que consegue, que o cara vai lá, ele senta, ele vou fazer uma obra aqui, eu vou escrever uma música e às vezes essa música não é comercial, ou sei lá, né, não respeita o que tá todo mundo esperando dela, né? Eu respeito demais porque é o que é mais engraçado. Eu não escuto, mas tipo, a gente viveu nos anos 80 e isso aqui estourou com força aqui no Brasil. Sim. E tipo, você chega em qualquer lugar que tá tocando, você sabe a música inteira. Se o cara estiver tocando o sertanejo dos anos 80, você sabe. Os amigos, né? Lembra dos amigos? Você pega esse sertanejo anos 80, anos 90, até 2000 ali e tal, você vê que tem uns cantores que são muito bons. É assim, você pega um Zé Rico, por exemplo, cantando, que é absurdo cantando, a técnica vocal que ele tinha. O Mato Grosso e Matias, por exemplo, que tem uma técnica que eu acho incrível, que eles revezam as vozes. Daí de Alexandre também faz isso. Então, assim, eu não ouço, mas eu vou estudar o cara para ver o que esse cara tá fazendo, sabe? Então, é interessante você saber de tudo um pouco, porque, por exemplo, o Alex na época falou, você não ouve System of a Down? Eu falei, não ouço, deixa eu ouvir. Ouvi os caras, falei, é bom. Tem uma influência meio árabe ali e tal. Cara, explodiu minha mente, assim, abriu mais um leque ali. Pô, System of a Down, legal, entendeu? Interessante. Aí você começa a ver outras influências e tal ali. Então, quer dizer, você não ficar bitolado num tipo de música só. Até 1995, eu só ouvia dance music, né? A Eurodance. Tava muito que estourado. É muito boa também, né? Pan, Nossa, uma que eu gosto bastante é aquela eu não sei nem falar o nome, é Didi Agostino. Didi Agostino. Nossa, eu adoro, aquele cara é fantástico. Sim. Tem tantos outros bons também, né? Fun Factory, CC Music Factory, então tem... Nossa, ótimo. Aí a virada de chave foi quando eu tava assistindo na Record, o Cliptonita. Eu lembro do Cliptonita, adorava. E apareceu um clipe Era de Sábado, que era o dia de metal, e eu não sei se eu não estava assistindo ou se eu coloquei sem querer lá, e apareceu, tava lá assistindo uma música tal, de boinha tal, de repente apareceu a Can I Play With Madness do Iron Maiden. Can I Play With Madness? Nossa, peraí. Aí eu falei, nossa, isso aqui é bom. Virou uma chavinha ali. Isso aqui é bom, gente. Falei, nossa, aí eu comecei a escavar o rock, né? Aí, naquela época, 95, 96, era difícil você achar. Né? Era difícil achar. Na rádio não tocava, né? Aí eu descobri que não era, não sei se era a União, não sei que rádio que era que tocavam os rock, assim. Aí era gravando fitinha, inclusive fitinha. Então, foi nessa aí, a viradinha de chave, assim, né? Falei, não, preciso... Metallica, Guns N' Roses, Skid Row, Poison. A gente chegou a cantar Skid Row já, né? Já tocamos Skid Row, já tocamos Poison do Alice Cooper, né? Já tocamos. Tem a Poison Band e tem a Poison do Alice Cooper. Desculpa, confundi. A gente tocou Poison do Alice Cooper. Poison. Mas foi nessa virada de chave que eu falei, não, eu tenho que ouvir de tudo, porque senão eu vou perder muita coisa. Então é isso que eu achei, assim, pra minha vida, né? Eu quero música pra minha vida, então sempre com o foninho aqui. Evidências, que você citou aqui, também é uma baita de uma letra, né? Sim. Então, como que você vai... É sertanejo, né? Evidência... É do César Augusto. Eu sou viciado nisso, tá, gente? Mas quem cantou Evidências foi o Chitãozinho Chororó. E eu vou atrás do compositor. Sim. Eu acho que faz toda a diferença, né? Porque a gente pensa, foi fulano que fez, mas não foi outro, né? Porque se for dá o mérito só pro famosão e o gênio fica... eu acho engraçado que quando você descobre o compositor, você começa a identificar... as nuances dele. As nuances, porque é bem César Augusto, né? Navegar teus sonhos, regar seus sentimentos, orvalho de amor. Aí você já vê que tem algo
nessa loucura. Similar. Tem a mesma vibe, sabe? Então é bem interessante isso. Quando você... Eu sou meio maluco desse nível, assim, de procurar quem que é o compositor dessa música aqui, sabe? E você tem a sensibilidade de sacar, né? Porque tem gente que não tem, né? Tem gente que não... Você tem a sensibilidade de linkar. Você, tem a ver... Ele fazia o compositor desse sim. estilo e a música seguiu você reconhece. Mesmo outro né, intérprete. Isso é uma coisa que a IA não vai fazer nunca. Manter uma coerência, por exemplo. Você pega, por exemplo, é nesse ponto que eu digo muito que eu respeito demais o sertanejo, porque você canta uma letra dessa, você analisa uma letra dessa aí como se fosse uma poesia independente, sem música, se você quiser, e é bonito. É algo que você, caramba, o cara parece que ele estava sentindo isso aqui na hora que ele estava escrevendo, né? E, tipo... tudo bem, as pessoas são livres para escrever música sobre o que elas quiserem, mas aí, de repente, o que está vendendo é que fulano levou chifre e que ciclano vai beber. E aí, quantos contextos possíveis eu consigo fazer para fulano que levou chifre e por conta disso eu vou beber? Entendeu? Isso. Vai no chat GPT lá, escreva uma música que eu levei chifre e vou beber. Não, mas você pega, o que ele falou é bem interessante. Vamos supor, você pega a Seguindo em Frente, por exemplo, Isso é uma coisa interessante de se fazer, inclusive você podia fazer isso. Tentar explicar uma letra, por exemplo, sertanejo, qualquer letra brasileira, assim, com uma carga, para um americano. Tenta traduzir. É um inferno. É difícil. É um inferno. A Seguindo em Frente, por exemplo, ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Gente, isso aí, você lê a letra, é uma oração. A Romaria, por exemplo. Tenta explicar a Romaria para um gringo. É difícil, sabe? Conhecer as manhas e as manhãs, toda essa nuance de palavras do Se fazer ao pé da letra não transforma sentimento nenhum para ele. Exatamente. Você não consegue passar para ele. Explicar o que é manha, o que é manhã, o que é massa, o que é maçã, sabe? Eu gosto dessa brincadeira de palavras. Nossa, é um gênio, né? Genial. O Versátil nessa música foi... E, infelizmente, o compositor nem sempre vai conseguir aparecer, né? Crédito, Você vê que alguns compositores de Peninha, eles ainda conseguiram aparecer o suficiente, mas mesmo assim, o destaque não é do mesmo tamanho. A letra é boa, a música é boa, a harmonia é boa, mas aí o destaque do cara não é o mesmo destaque dele vendendo aquela música para alguém que já está na Não, tem várias músicas, né? Por exemplo, Sozinho mesmo do Peninha, você falou, né? Que estourou com Sandra de Sá, depois estourou de novo com Caetano, né? Então, e você fala, nossa, né? Aí que o Peninha foi, assim, aparecer de ver, e ele vinha, né, desde a década de 70 ali com sonhos e tal. Então, você vê que ele já estava na luta. Tem um vídeo na internet que ele dá entrevista lá, que eu assisti, que ele fala, eu estava sem comida na mesa e tal, e eu liguei para Sandra de Sá e falei, graças a você, eu tô fazendo a ceia de Natal esse ano. Entendeu? Assim, então, quer dizer, quando você ouve isso de um cara desse, você fala, nossa, você vê como é que o cara investiu tudo naquilo e não tinha chance de perder, tá ligado? Era só ou dá certo ou dá certo. Se não der certo, eu tô na rua. já não tinha plano B. Entendeu? Depositou a ficha tudo no e a gente não tem essa coragem hoje em dia. De falar assim, não, vamos apostar tudo. E inclusive tem bandas aí na região que fazem isso e eu admiro muito. Tem uma banda que eu tô vendo aí que tá trabalhando muito, que é a Jax. Inclusive é bom trazer também que Se não trouxe, Banda traga. Jax. Anotado aqui. Se não trouxe, traga. Cara, eles fazem um trabalho maravilhoso. Excelente. Eu sou muito fã deles, porque além da Alexa cantar muito, né? Eles fazem um trabalho de marketing maravilhoso, assim, eles investem muito na banda. Eu gostaria de investir tanto que nem eles, mas assim, não dá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, assim, tem outro canal do YouTube também meu lá, pessoal, então... Fala aí o canal aí Bora, pra gente. bora. É o canal de games. De games? Legal! Nossa, eu É gosto. difícil falar, Lord ZBR. Lord ZBR. ZBR. Então, era uma banda antiga nossa, minha, né? Antes Eu não toquei, não. Você tocou o Alex tocava na porcentagem. Aí você manteve esse nome no seu canal meu agora canal, de game. Legal.
Então é uma coisa completamente diferente. Mas então, quer dizer, você vai acumulando coisas e aí não dá para e esses caras investem e é muito legal ver eles trabalhando assim, porque fala, nossa, um dia eu quero ser que nem eles assim. Tem uma identidade linda, né? Tem uma coisa, você vê, tem uma mágica ali, sabe, é bom de ouvir tocar, é bom de ver visualmente, tem todo um pensamento por trás da banda, parece que é a Alexa É a Alexa que tem todo esse, que tá tudo na cabeça dela ali, né? É excelente, tipo, o figurino, as propagandas, a maneira que eles fazem divulgação no Instagram é excelente. Não dá nem para acreditar, é aqui do lado, né? O pessoal daqui de perto aqui e tal, e fala, nossa, legal. O Alt, como é que chama aquela banda que eu gostei também? Alt 64? Alt 67, Alt 67. Eu não sei. É uma banda da rede mais perto de São Paulo aí também que é boa. L7. É o que vocês falaram, né? Assim, tá no cenário como uma banda, quase acaba conhecendo todas as bandas Sim. entre si, né? Por isso que a gente falou aqui até nos bastidores aqui, de várias bandas que já vieram aqui. Você falou coisa também. Você até falou demais. Né? Por exemplo, tá falando, né, que o Rony veio aqui, eu assisti o dia. O Rony é vizinho meu lá. Aí você falou que mora na rua da sua casa. Mora na rua de casa lá. Um abraço pra ele lá, parceirão mesmo. A gente sempre tá se trombando por aí. O Nelson também, da Rock Village, é um pessoal bom, talvez também. Tem muita bagagem. O pessoal sem patente, né? O do Rony lá é maravilhoso também. Então tem muita galera. E assim, a gente meio que nasceu junto ali, né? Assim, cresceu todo mundo ali no mesmo balaio, né? De gato ali, né? Então é legal a gente ver assim, a galera expandindo e tal, assim, e indo fazer outras coisas assim. É bem legal quando você vê que dá certo. É legal, porque saiu umas bandinhas legais da Estiva, cara. A Estiva pequena, mas bonita e sai banda de lá. O Ideia Acesa é um exemplo também de excelente. produção também bem feita, bem produzida também. O Gui e o irmão dele, né, o Gabriel, são um absurdo também na parte de produção visual, né? Então, o Gui manja muito. Então, cara, tem muita coisa boa lá. Eu sou da época da Maxtor, viu? Eu lembro da Maxtor ainda. Essa eu não conheço, não. Nossa, a Maxtor era a banda de rock do Gui, mano. Banda boa. Entrega ele aí, cara. Tocava rock. Antes da Ideia Acesa ainda. Mas é muito, muito da hora, cara. É bom ver, assim, que tá saindo, assim, e tem uma galera boa, assim, no cenário, assim. Nossa, naquele Iguaçu tem muita banda boa. Tem a Jesse James, que o Lucas, que era baixista nosso, também tocou na Jesse, da Jéssica, né? Nossa, se eu falar todo mundo aqui, né? Vou esquecer de alguém e vou apanhar. Às vezes até ficam tristes. Não falou de mim. Aí eu tenho até uma, assim, que eu quero falar assim agora a respeito do andamento da banda Mr. Ghost. Por exemplo, qual que é o futuro? Tá com uma formação nova, você falou que tá quase pronto para ir de novo para Lida, né? A gente já Como é que já abriu a agenda já, né? O Alex tá cuidando da agenda agora. Qual que é a ideia? O que você tem no futuro, Alex? Conta pra nós. Qual é o futuro? A pergunta básica, qual é o futuro? Você vê que tem bastante tempo que a gente está junto, bastante tempo tocando junto e notando que, tipo assim, não, eu vou fazer um som aqui, eu vou fazer um som ali, legal, bacana, né? A gente não é essas pessoas que investem dessa maneira, né? O tempo que é necessário, mas o lance de você, tipo assim, primeiro a gente está montando esse pacote de som para poder a gente vender esse tipo de show, né? E tocar o projeto à parte para poder ter de tempo em tempo uma constância com o som autoral, né? Para dedicar esse tempo ao som autoral, enquanto ele pode ser até financiado pelo próprio som que é o som cover. É gostoso tocar cover pra caramba, demais, assim, você se realiza, a pessoa canta com você, é maravilhoso, né? A produção autoral, ela é divertida, só que a gente precisa focar um pouco nisso e não é fácil, né? Não é simples, né? Para você fazer do jeito que você pensa, com a qualidade que você quer, com a maneira que você quer, com a expressão que você quer passar naquela música. Então, a ideia é essa, tipo, por enquanto, a gente deixar pronto em casa, né, o pacote para a gente poder vender, para a gente poder fazer a região de novo, né, voltar a fazer a região, festival e tudo, qualquer coisa. E ter uma constância com projetos autorais para poder colocar, né, que eu acho que
a pessoa que gosta da banda, porque são dois projetos diferentes, né? A pessoa que gosta da banda por causa das escolhas de música que a gente tem é uma coisa, e a pessoa que gosta da música autoral é outro pensamento, né? Que ela tá vendo a expressão da banda ali naquela música autoral, que tem influência daquilo que a gente já escolheu, mas é mais a identidade do que a gente quer mesmo. Nos shows passados, tendo já essas autorais já prontas, que já estavam, por exemplo, rolava aquele negócio, ó pessoal, agora aqui vamos tocar uma própria nossa. Rolava isso aí no meio do show ou não? A gente não virava? Não, a gente faz as duas autorais nossas. Nos shows nossos a gente faz. Só que a gente aprendeu... Porque dá para captar reação, né? Isso ajuda gente, um pouco também no feedback. A gente aprendeu a entender o público, sabe? Se o público tá animado, a gente fala, galera, a próxima aqui agora nossa é autoral. Beleza, já manda, para não dar tempo de reação da pessoa. Porque, infelizmente, eu não sei explicar o motivo, assim, são poucas pessoas que... A turma quer ouvir música, mas ela não quer ouvir autoral. Então, ocorre o efeito que eu chamo de Moisés, né? Que abre o mar vermelho, assim, né? Então, você começa a tocar autoral, o mar vermelho abre. Então, aí você fica pensando, né? Nossa, isso foi até uma indagação que a gente conversou com a banda e tal. Falei, gente, a gente tem 15 anos de estrada aí e não vai fazer nada nosso. Só vai tocar a música dos outros, né? Então, a gente começou, não, vamos dividir em duas frentes de trabalho. O Alex cuida do repertório cover e eu vou cuidar da autoral. Vou fazer toda a parte de logística da autoral, porque era tudo eu que fazia de tudo, arte, fechar show, sabe, tudo. Ou se não, alguém, o Gerald vinha, tô com um show aqui e tal, não, deixa eu conversar com o pessoal, aí eu conversava e tal. Então agora essa parte tudo o Alex que faz, contato com o pessoal, tudo, e eu só fico focado nas artes e no autoral. E, assim, infelizmente, né, as pessoas... não, porque você... Assim, tá mudando isso, mas ainda é meio que resistência ainda, tal, essa parte de autoral. Lógico, tá tendo vários festivais na região que tá ajudando um pouco isso. Inclusive, a gente vai participar no dia 3 aí do festival da RCK, lá no Centro Cultural. Inclusive, o vai ser que Paulinho dia mesmo? Vai aqui. ser dia 3 de... Dia 3 de junho. De junho. Já tá aí, junho, já. 3 de junho, tá aí. Né? É agora. No Centro Cultural. 3 de junho. Isso, uns episódios Que horas passados, que vai ser mesmo? Que? Vai começar às 7 horas, se não me 7 engano. horas. 7 horas. Mas aí tem 20 bandas, né? Então vai 20 pessoas. Uns episódios atrás, o Paulinho, né? O Paulinho ele Franco veio veio aqui, falar ele aqui falou. sobre isso. Foi legal. Eu quero ir. Vamos, estaremos lá. Vamos lá dar uma louça. É de grátis. Então, vão, gente, prestigiem, porque tem muita coisa boa. Eu cheguei lá, teve um autoral em Mojimirim, eu fiquei até o final, porque a gente descobriu muita coisa boa, assim, que a gente não ouve sabe? Então... De ouvir outros. Sim. Não, Shot, teve uma banda de Shot lá que chegou, tipo assim, eles vieram caracterizados e foi uma coisa linda de ver. Eu não escuto Shot em casa. E foi bonito. Foi lindo. Tipo assim, a letra, tipo, todas as preocupações que ele teve foi abarcada dentro do... Tanto que eles passaram para a próxima fase. Foi bonito de ver, sabe? O tipo de letra, o que eles estavam cantando, a maneira, sabe? A vestimenta, a apresentação, tudo. Então você... É legal. É lógico, como a gente entra no festival, eu já falo para todo mundo, gente, a vitória está no festival, sabe? Alguém olhou, viu teu sonho e disse, beleza, você está dentro. Essa é a vitória. Porque depois é tudo muito subjetivo, né? Sim. Né? Você vai gostar do seu filho, mas... E vai julgar que o do outro não é tão bom para entrar, e é o que acontece, é normal. Eu acho que o bonito tá aí as 20 bandas tocando as músicas. Não importa o estilo, não importa a quantidade de pessoas no palco, se tem bailarino, se tem acrobata. Sim. O importante é você estar ali mostrando para o público, olha, nós somos 20 pessoas, 20 equipes trabalhando com coisas novas que ninguém fez até agora. Então, olha, não é só 10 ou 15 pessoas ali que você ouve no Spotify, que existe vida fora do Spotify, gente. Olha aqui. Sim. Então, e você pode se surpreender, né? Vencer um festival é o menor dos objetivos, porque, igual o Alex falou, é subjetivo. Às vezes o jurado ali gosta do estilo de música
E isso já, querendo ou não, somos pessoas, né? Então, vamos supor, o jurado não gosta de funk, o jurado não gosta de sertanejo. Dificilmente ele vai dar uma nota boa. Assim, eu, na minha inocência, acredito que ele julgue as características da música sem olhar o estilo e tal. Mas, assim, somos pessoas. Não dá pra saber. Somos pessoas. Não dá pra somos saber, pessoas. E pessoas são passíveis de opiniões. Influência, né? Então, eu acho que o ganhar ali, qualquer um que ganhar, já tá feito o trabalho bem feito, sabe? Que é mostrar a música ali. E eu sou muito defensor do autoral. Eu sei. Eu gosto Mas faz o seguinte, vão lá, arrebenta, e eu acho que isso já é um grande prêmio, a gente está assistindo esse cara. Deixa eu falar para vocês, chegamos o tempo, né, Bia? Infelizmente, passou rápido. rápido. Agradeço vocês terem participado, contar um pouco a história da banda Mr. Ghost, né, Alex e Rafael. Queria convidar vocês a olhar para a câmera ali, né, pode começar com o Rafael, depois o Alex. Umas considerações finais, valorzinhos, 30 segundinhos. Bom, pessoal, agradecer quem assistiu até agora aí. Eu falo bastante, não sei se vocês perceberam, tá? Convidar vocês aí pro dia 3, a gente vai estar lá então no Festival Autoral, vai ter muita banda boa, vai ter muita gente boa lá. É interessante, abre muito a mente, tá? E não deixe passar. De graça, é um dia de semana, dá para jantar ali rapidinho e dar um pulinho lá. E faz bem legal, tal. Muito obrigado quem viu. E segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, segue a gente lá. Pô, você não deixou quase nada para mim, né? Agradeço a todo mundo, agradeço aqui a Mid TV. Perdão. Agradeço a vocês o podcast de ter recebido a gente, ter chamado, ter convidado. Legal, toda a publicidade é boa, né? E, mais uma vez, reitero o convite do Rafael, que todo mundo apareça lá no festival. O fato de vocês irem e escutar a música, de repente, é o que você gosta, né? Essa música não ganha e é uma música que você gosta, não da nossa banda só, mas de todas as outras bandas que vão fazer parte do evento. Então, de fato, vão lá e prestigiem todo mundo. Vai ser divertido. 3 de junho, no Centro Cultural de Mogi Guaçu, às 19 horas. 19 horas. Tá, vai lá, gente. Então tá bom. Então agradeço aí o pessoal aí da banda Mr. Ghost. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alex. Obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Obrigado. Então vamos lá. Obrigado. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.